Vamos falar da Ponte Preta. A Macaca tá chegando aqui na tela da Band. Antônio Lupe com as quentinhas da Macaca. O noivo, diz aí, Lupe. Tudo bem, Batista? Mais uma vez, um abraço para você, para todos que acompanham os donos da bola. A Ponte Preta que já jogou na rodada. Na última terça-feira ficou no empate com o Avaí na ressacada, chegou aos 34 pontos e mesmo que o Londrina consiga vencer a sua partida na rodada, a Ponte fica mais uma vez fora do Z4. O próximo jogo apenas no dia 16 de outubro, contra o Náutico no Moisés Lucarelli, jogo que marca a volta dos torcedores da Ponte ao Majestoso. E nas redes sociais, todo mundo perguntando como vai funcionar a venda de ingressos, os valores. Só que a Ponte Preta ainda não divulgou de forma oficial como será a venda e o valor dos bilhetes. Provavelmente isso deve ser definido até o final da semana. Até porque tem outro detalhe. Inicialmente, o governo de São Paulo liberou 30% da capacidade dos estádios. No dia 16, essa capacidade aumenta para 50%. Só que a Ponte ainda aguarda, uma autorização, essa confirmação por parte do governo do estado para ter aí pelo menos 50% da capacidade do Majestoso livre para os torcedores da Ponte Preta. Até o final de semana, isso então deve ser resolvido. Dentro das quatro linhas, o técnico Gilson Kleina aproveita esse longo período, principalmente para recuperar alguns jogadores que não ficaram à disposição na última partida, como, por exemplo, o Felipe Albuquerque, que teve um problema no tornozelo, o próprio Fecim, o Ryan volta de suspensão, não jogou, tem o Thiago Lopes também, o Ivan Quaresma, que também teve um problema no tornozelo e não ficou à disposição na partida contra o Avaí. O Igor Vinhas foi o titular, então esse tempo longo até a próxima partida será importante para o Kleina recuperar alguns atletas. E um desses jogadores ontem chamou a atenção no treinamento, na data da reapresentação da equipe, que foi o Rodrigão. O Rodrigão voltou 8 quilos mais magros após uma virose, após sintomas gripais e uma amidalite que ele teve e que impediu o atleta de participar das últimas 4 partidas da Ponte Preta. Rodrigão já treina normalmente e deve ser uma das opções do técnico Gilson Kleina para o ataque da Ponte Preta, que vai enfrentar o Náutico, que vem de uma boa fase, só que a Macaca também jogando em casa tem um excelente retrospecto. Nos últimos 8 jogos, ela conseguiu 6 vitórias e 2 empates. E aposta nesse retrospecto e na volta do torcedor nas arquibancadas do Majestoso para vencer mais um jogo em casa e chegar ainda mais perto do principal objetivo, a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Batista. Ô Lupe, não depende da Ponte, depende da CBF. Muitas pessoas, torcedores, estão me perguntando aí pelas redes sociais, e a imprensa, como é que fica? Vai poder comparecer, o repórter vai voltar a fazer as entrevistas no gramado. Você tem alguma informação como é que será o procedimento na volta do torcedor? Tem alguma informação sobre a volta também da imprensa? Batista, a imprensa ela vai ter também acesso ao estádio, mas apenas nas tribunas, nas cabines de rádio. Infelizmente, nós, repórteres, não vamos poder ficar atrás do gol, fazer as entrevistas depois do jogo e até mesmo participar da entrevista coletiva presencial. Tudo isso segue de forma virtual. A única diferença é que a gente vai poder ter acesso no estádio, mas vamos ficar ali nas arquibancadas. Nas arquibancadas não, porque a arquibancada agora é o torcedor, mas na cabine de rádio, nas cabines de emissoras, onde a imprensa vai poder trabalhar. A coletiva e as entrevistas ainda não serão feitas de forma presencial, apenas de forma virtual. E há também uma limitação do credenciamento de profissionais. Quem faz o credenciamento é a CBF e há uma limitação do número de profissionais que estarão na cabine de imprensa. Uma outra pergunta é sobre a ida do Sebastião Arcanjo, Tiãozinho, ao Rio de Janeiro, CBF, e inclusive com o apoio do Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, para mostrar aquele lance, um pênalti dado para o Vila Nova. Não foi isso, Lupe? Isso, não só aquele lance, Batista, outros lances polêmicos que prejudicaram a Ponte Preta na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o pênalti contra o Vila foi um lance escandaloso.
E o presidente Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho, foi ontem na CBF, acompanhado do presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos. Ele se encontrou com o presidente da CBF, principalmente com Leonardo Gaciba, que é o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem. Mostrou os lances, levou os vídeos, relatórios, toda a documentação que a Ponte tem, principalmente desse duelo contra a equipe do Vila. O STJD aceitou o pedido de impugnação e que está sendo analisado pelo presidente do STJD, o Otávio Noronha. Mas, por enquanto, ele não deu uma resposta se vai levar esse caso a julgamento ou não vai dar nenhuma manifestação, nenhum prosseguimento a esse pedido de impugnação da Ponte Preta para anular o jogo contra o Vila Nova. A informação que eu tinha é que isso não demoraria muito. Mas isso foi, a Ponte protocolou na segunda, a gente já está na quinta, está levando um tempo maior do que a expectativa que a gente tinha por parte do presidente do STJD. Lá para o dia 15 de novembro, né? Aí sai o resultado. Júlio Nascimento, uma opinião sua sobre este fato, porque a Ponte mostrou aí um prestígio político, né? Levou o presidente de uma entidade, a Federação Paulista, que é a entidade da Ponte Preta, para o Rio de Janeiro. Está aí, ó, do lado esquerdo, ali de máscara preta, o Reinaldo Carneiro Bastos. E do outro lado aqui da mesa, o Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho. E o Gaciba lá apontando para o lance. E o Gaciba lá apontando, não sei qual que foi a análise do Gaciba. Mas e aí, Júlio Nascimento, mostrou o poder político a Ponte? Eu ia falar justamente isso, né? O que será que o Gaciba está ali tentando explicar para o presidente da Ponte Preta, né? O Leonardo Gaciba, que foi um árbitro de Copa do Mundo, hoje é presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, um dos responsáveis aí por avaliar diariamente a atuação dos árbitros, mas até as informações que nós temos de bastidores é que a CBF não tentou se defender do erro do árbitro do jogo contra o Vila Nova. Inclusive, se espera até um posicionamento público da CBF. Um pedido de desculpas é o mínimo, né? Não é possível que a CBF não vai se pronunciar, não vai fazer nada sobre esse caso, porque a repercussão foi muito grande. Talvez até por esse motivo a Federação Paulista entrou em ação. A gente sabe que o futebol, assim como a vida política, é feito de relacionamentos. Então, às vezes, você criticar de forma muito contundente pode fazer mal para as relações entre federação e CBF. Então, acredito que o Reinaldo Carneiro Bastos se preocupou com isso também, viajou junto com a diretoria Ponte Pretana para tentar entender um pouco da situação, apaziguar e não criar nenhum tipo de conflito. Mas a CBF não pode se omitir, né? Foi um caso que nacionalmente repercutiu muito mal e prejudicou diretamente a Ponte Preta. Mas que bom que o Tiãozinho não ficou aqui em Campinas só reclamando, né, Batista? Através de notas, né? Fez essas articulações, esses movimentos, porque isso é importante também para criar essa força política que hoje a Ponte ainda não tem, né? Hoje a Ponte é um time muito tímido nesse aspecto político e tem que se relacionar mais. A política faz parte do futebol também, gostem ou não, né, Batistão? Sim, sem dúvida, é isso aí mesmo, né? São relacionamentos, tanto na política quanto no futebol, isso aí conta muito. Ô, CH, só um palpite, você acha que vai ter aí algum desdobramento? Pode ser que a Ponte consiga, porque eu lembro aquele jogo da Aparecidense, quando a Ponte tentou o cancelamento daquele jogo, eu lembro que nós comentamos, não vai conseguir. Não existe na literatura do futebol algo parecido com isso. E a Ponte foi em frente, né? Dr. João Felipe Artioli conseguiu naquela oportunidade. É um outro caso, já expliquei aqui. Teve interferência externa, não existiu o VAR, agora tem o VAR. Então pode ter a interferência externa. Mas, naquela época, achávamos que a Ponte não ia conseguir. E ela conseguiu. O que você acha? O grande segredo é o diálogo entre as pessoas envolvidas na decisão. Para mim, aí é a caixa de Pandora da situação. O que falou o árbitro e o que disseram os membros do VAR? Queria ouvir. Isso tem que ser público, até para a dignidade e credibilidade do campeonato. Pode ter acontecido um equívoco? Eu espero que sim. O que você espera que aconteça? No mínimo o que o Júlio falou, um pedido de desculpas e a divulgação da conversa entre as partes envolvidas. Eu quero ouvir o áudio, porque essa é a maneira principal que, para mim, está em xeque o campeonato depois do que aconteceu. Isso não existe. Eu poucas vezes vi isso no futebol. Tem que divulgar o diálogo. Então, vamos manter a credibilidade. Houve um erro.
Legal, pode acontecer. Pode. Pode acontecer. Divulguem o áudio e peçam desculpas no mínimo. O que eu gostaria é que jogasse de novo. É isso que eu gostaria, mas não acredito. Mas é um risco muito grande, né? Porque a Ponte tem um ponto na mão, aí vai jogar de novo. O Edu Pinheiro não quer. É melhor, garantir esse na mão do Batista, que... mas se jogar o futebol que apresentou na última partida, vence o Vila, tá? Porque mesmo com o futebol abaixo daquele apresentado, tá na mão, empatou. né? Vai que pega lá naqueles dias, né? Que a Ponte desanda. Ô, Greg, eu gostaria que você estava comigo na transmissão quando o Bruno Silva deu uma entrada violenta no André Luiz. E a Ponte divulgou uma foto, né, ô Lupe? Tá aqui a foto, ó. Tá aí, ó. Olha o rasgo. Pra quem falou que não foi nada, tá aí, ó. Não, não foi nada. Não fiz nada. Aí. No lance. Não fez nada aí, ó. Eu disse na transmissão. Rapaz. Foi expulso corretamente, ele vem por cima. Olha onde pegou, quase no joelho, cara. Olha, se não desliza a trava da chuteira, pega de impacto, quebra a perna do André Luiz. Sabe o que é isso aí ou não? Esse risco aí, ó, é exatamente a ponta da tarraxa. Tarraxa é o modo de falar que os cravos da chuteira de alumínio normalmente são conhecidos como tarraxa. Olha aí, ó, correu na... Isso aí foi por cima total, foi muito bem expulso corretamente. Você já teve um rasgo desse na perna alguma vez jogando? Aqui? Isso aqui tem um monte. É? Tem um monte. Ô, Batista, eu sei o que o Gaciba estava falando, viu? O quê? Falando assim, ó, eu vou ter que mandar também um oculista para esses caras que estavam lá, porque é impressionante, né? A bola nem no braço do cara pegou. Valeu, Lupe. Grande abraço. Muito obrigado aí pelas informações da Macaca aqui na tela da Band. Valeu, Batistão. Uma excelente tarde a todos.